E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leonardo falando e bem-vindos e bem-vindas à outra videoaula. Bom, dessa vez a gente vai entrar na parte de texturas, uma das partes mais importantes na modelagem 3D. É ela que vai dar o realismo necessário à nossa cena. Bom, outra coisa é que se você chegou até esse ponto, você já sabe fazer algumas modelagens e sabe aplicar materiais, né? Eu suponho. Se você ainda não sabe fazer essas coisas, eu recomendo a você assistir as outras videoaulas que foram lançadas. Você pode encontrar essas videoaulas vindo aqui no site Mork 3D, na parte de tutoriais. Você tem tudo aqui para você assistir, beleza? E vamos lá então, vamos iniciar o Blender. Bom, essa é a nossa interface padrão, né? E aqui ao lado do painel de materiais, nós temos o painel de texturas. É importante ressaltar que você não poderá aplicar texturas se você não tiver um material anteriormente aplicado ao seu objeto. Por padrão, o Blender ele já nos dá aqui um cubo na nossa cena com a aplicação de um material e a aplicação já de uma textura. O que nós vamos fazer aqui é modificar essa textura atual para vocês darem uma olhada aí. Esse aqui é o painel de texturas. É bem parecido com o painel de materiais, com algumas diferenças. A primeira diferença é que você tem aqui, logo de cara, o tipo. Você vai escolher o tipo de textura que você vai querer aplicar à sua malha, à sua mesh. Nós temos aqui algumas texturas pré-configuradas que o Blender já fornece para gente. As mais utilizadas são a Wood, esse aqui, você vê o preview, pelo preview, Stussy, Noise, Magic, uma textura bem surrealística, né? Surrealista. Image ou Move, nós veremos ela na próxima videoaula. E Clouds. Essas são as texturas mais usadas, mas fica a critério de vocês aí experimentarem cada uma dessas texturas aqui do jeito que for mais conveniente para vocês. Eu recomendo a vocês a testarem, fazerem alguns experimentos para verem o potencial de cada textura dessas aqui que foram ditas e as que tem aqui também, que não foram. Desculpem. Para exemplificar isso tudo aí, eu vou usar a textura Wood. A textura Wood, você vê aqui que logo aqui embaixo nós temos o painel pré-configurado dela. Cada textura tem essa opção aqui especial. No caso aqui, nossa, está escrito Wood. Aqui é o painel da nossa textura, o painel especial dela. Você pode estar visualizando, é isso aí, né? Uma prévia dela vindo aqui, deixando em Texture, Material, que é a textura aplicada ao material. Você pode mudar para quadrado, para o Monk, né, do Blender, assim por diante, outras coisas também. Planos, né? Sphere. Vamos deixar aqui no... E ao lado temos o Butt. O Butt vai te dar uma divisão na tela entre textura e material, as duas juntas. Vamos deixar no Butt. Logo aqui em Colors, nós temos alguns ajustes que você pode fazer à sua textura, como brilho, contraste e saturação.
Isso daí vai também do efeito que você almeja fazer. O nosso painel especial da nossa textura, no nosso caso aqui é a Wood, nós podemos configurar ela nessas opções aqui. Sign, Cell, você vê que dá um formato um pouco mais cortado, né, de corte. E Tree, que é esse formato mais ondular, né? Vamos deixar para o nosso efeito, deixar em Sign. E abaixo temos Brands, Rings, que são esferas, né? Bolas. Band Noise e Ring Noise. Para o nosso efeito eu vou deixar em Ring Noise. Isso aqui você pode estar mudando também de acordo com o seu gosto. Eu vou deixar em Soft, Blender original. Isso aqui nós veremos mais à frente como aplicar isso ali. E Mapping. Mapping nada mais é que o jeito que a sua textura será aplicada na sua malha, na sua mesh. Temos aqui as coordenadas. Coordenadas. Global, Object, UV. Isso aqui, a UV, é muito importante. Nós veremos futuramente também. Eu farei um tutorial objetivo só para ela, porque vale a pena. Projeção. A projeção, ele vai te dar esses 4 formatos aqui: Flat, Cube, Tube e Sphere. O Flat é aplicado geralmente para objetos planos. Um plano, no caso, se você estiver fazendo uma colina, alguma coisa assim, geralmente é usado Flat. Cubo, para objetos cubos, como o nosso ali, é um cubo. Tube, ou cilindro, é usado para tubos ou cilindros. E Sphere, que é usado para aquela bola, né? Essa aqui. Cada um deles é usado para sua determinada finalidade. Para o nosso tutorial vou deixar em Cube. E o Offset. O Offset você pode estar mudando. É o jeito que a sua textura será aplicada, o posicionamento nela no seu objeto. Você pode estar mudando o posicionamento tanto em X, Y e Z. E ao lado também temos o tamanho. Cada um deles serve para um efeito aí que você esteja procurando. Se você quiser deixar a textura um pouco mais ao lado, é aqui que você vai configurar isso aí. Vou mexer aqui para o lado. Você vê que a nossa textura ali já mudou um pouco. Tá vendo? Você vai mudando aqui o posicionamento dela. Eu vou dar um Ctrl Z. Novamente para 0. E para nossa textura, o nosso exemplo, eu vou mudar aqui o tamanho, o size, que é o tamanho da nossa textura. O tamanho geral dela. Eu vou mudar o size de X para 5.5. O tamanho em Y eu vou deixar em 6.4. Em Z eu vou deixar 0.3. É isso aí. Bom, já terminei aqui o meu mapeamento, então eu vou fechar aqui para fins de visualização aí para vocês. E agora o influência. A influência, ela é o jeito que a sua textura vai receber. Tanto luz, se ela vai receber espelhamento, se ela vai ser transparente e assim por diante. Você vai controlar aqui a intensidade da sua cor e outras coisas. Esse aqui cabe à experimentação no Influence. Você pode estar mexendo aqui para ver os efeitos. Specular, aquela nossa bolinha, né? Você pode estar mudando tudo isso aqui. E você vê que, se eu vou dar um render, se nós chegarmos perto, você vê que a nossa cor, inicialmente, temos um branco e um roxo, né? Isso se deve a que a primeira cor no nosso painel de materiais, a cor lá está cinza. Um cinza. Eu vou mudar esse cinza para um marrom, não tão escuro, mas nem tão claro. Esse aqui tá bom.
Vou dar outro render para vocês visualizarem. Vocês veem que já mudou, né? Vou voltar lá no painel de texturas. E vou mudar aqui embaixo a textura a cor da textura. Vou colocar um marrom um pouco mais escuro. Esqueci. Bom, vamos ver como ficou. Você já vê que já temos aí um toco de árvore, né? Estilo Minecraft. E essa é sem dúvida uma das coisas mais importantes que existe no painel de texturas, que é que ele se encontra aqui em Geometry, geometria. Se eu habilitar aqui o painel Geometry e dar outro render, você vê que foi adicionado uma profundidade na nossa malha, sem eu ter feito isso em modelagem 3D. Ou seja, eu consegui aqui um detalhe de profundidade somente modificando a minha textura. Esse foi um dos painéis mais importantes que eu encontrei, que eu achei interessante pra caramba isso aqui. Você pode estar aumentando aí a profundidade se eu colocar o máximo aqui é 5000, dá auto render. Você vê que está bem mais fundo, né? Deixar aqui deixar em 1. Em 1, já está em 1 ali. Dá outro render, você vê aí, tá um pouco mais suave, né? Isso daí é questões de configuração. O Influence eu aconselho vocês a darem uma mexida mesmo aqui, para vocês descobrirem alguma coisa assim bacana que seja do agrado de vocês. E é isso, pessoal. Eu vou colocar aqui, da mesma forma da parte dos materiais, essa minha textura ela está salva. Ou seja, se eu deletar esse meu objeto e adicionar um cilindro, e vier aqui na minha parte aqui de texturas, ela já vai estar aqui, ó, text, que era o nome que eu havia dado anteriormente. Vou colocar aqui madeira, beleza? E peraí. Antes eu preciso aplicar um material nela. Vou aplicar aqui aquele mesmo material. Beleza, agora sim eu vou vir aqui e vou aplicar a material de textura. Pronto. Temos aí um toco de árvore, né? Um toco rápido, né? E atinge algum objetivo. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. E se vocês gostaram, por favor, deem um joinha aí. Não esqueçam de favoritar esse vídeo. São 3 segundos do seu tempo que são extremamente valiosos para o canal. E se você tem alguma dúvida ou queira comentar algo sobre o vídeo, deixa aí nos comentários. Comentar não faz mal. E beleza, pessoal. Até a próxima videoaula e bom estudo!